E aí, pessoal, esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática e negritude. Nesse vídeo eu vou fazer alguns desabafos aleatórios. Tô há um mês mais ou menos sem postar vídeos porque eu terminei o semestre e foi um dos semestres mais estressantes que eu tive desde que eu cheguei na universidade. E eu realmente não tava com saúde mental para fazer quase nada e eu ainda não estou. Então eu resolvi só pegar meu celular e enquanto eu vou mexendo no computador, resolvendo algumas coisas, eu vou falar para vocês e eu vou estar olhando pro computador. Eu tô em casa, a gente tá num calor insuportável, então não reparem, eu sem camisa, enfim. Mas eu queria falar de algumas coisas que eu tenho pensado há algum tempo. Então, bora lá. A primeira coisa que eu tenho percebido é de como que eu tenho um certo tipo de raciocínio que ele é lento. E aí eu fico me perguntando o tempo todo se eu sou inteligente o suficiente ou se são as pessoas que são muito superficiais. E eu não tenho uma resposta com relação a isso. Mas o que eu diria é o seguinte, eu realmente cansei de ficar tentando correr com tudo igual a todo mundo. Então, eu já aceitei que, mesmo chegando no doutorado, já aceitei que as minhas notas não vão ser as melhores possíveis. Eu não vou fazer tudo no mesmo tempo, igual a todo mundo. Provavelmente vou precisar de ajuda mais vezes. Mas eu acredito que a gente pensar o tempo todo na pressa não faz a gente chegar em muitos lugares. Pelo menos não me faz chegar em lugar nenhum. Então eu realmente cansei de querer ser rápido em tudo e de querer fazer tudo da maneira mais rápida possível. Então, na universidade você vai fazer uma disciplina e aí o professor fala, tem essa lista de exercícios aqui, faz essa lista de exercícios e faz cada exercício o mais rápido possível. E aí você tenta resolver um exercício, não consegue, e aí ao invés de você continuar persistindo no exercício, você olha na internet, vai no ChatGPT, procura a resolução do exercício e vai pro próximo. Nada contra, mas sei lá, cansei de fazer isso, sabe? Eu cansei de só ficar decorando técnica e ter que aplicar todas essas técnicas uma atrás da outra sem entender por que eu tô fazendo aquilo ali, sabe? Então eu vou demorar nas coisas mesmo. E eu diria o seguinte, mesmo não sei que nível acadêmico você está, se você está ou no pré-vestibular, ou já está no doutorado, ou está na graduação, ou qualquer coisa que seja, ou se você nem estuda, você com certeza em algum sentido vai ser penalizado por ser lento, mas questione-se se não vale a pena realmente comprar essa briga e ser lento e fazer as coisas no seu tempo. Quando eu digo lento, eu não estou dizendo necessariamente que você vai ser lento em tudo que você faz. Mas lento, eu diria que você não está preocupado com as métricas de produtividade e tempo que tentam impor para você. Então, muita gente associa isso à competência, coisas do tipo, e eu acho que não faz sentido, sabe? Se você pegar os maiores teoremas da matemática, pouquíssimos deles, se não forem todos, foram resolvidos assim do dia para noite. Provavelmente a pessoa ou as pessoas ficaram pensando dias, meses, anos, décadas, talvez uma vida inteira para resolver aquilo ali. Tem problemas na matemática que estão há milênios em aberto e ninguém resolveu. Então, até que ponto que a gente ficar se preocupando se fiz tantas questões em tanto tempo, se isso diz ou não sobre a minha capacidade de fazer alguma coisa, sabe? E aí a gente perde muito tempo querendo só
concatenar conhecimento sem ter absorvido o conhecimento que você já teve da melhor maneira possível. Isso é ruim. Eu vejo que eu tô aqui, não vou pegar no celular para não desestabilizar, mas eu tô cheio de coisa aqui lendo. E aí eu parei para pensar aqui agora que eu tô lendo só coisas que eu não conhecia antes. Ou seja, eu tô acumulando conhecimento novo. Tudo certo. Mas tem uma porrada de coisas que eu já tive contato, já tentei ler, aprender a estudar, e que eu não absorvi completamente, e eu fui incapaz de pegar essas coisas e voltar nelas. Eu fui incapaz de pegar elas e retomar de novo e tentar aprender com a melhor maneira possível. Eu estava sempre pegando qual que é o próximo conhecimento, qual que é a próxima técnica, qual que é a próxima coisa que eu ia fazer. Porque eu tenho que ser veloz, eu tenho que ser rápido, eu tenho que aprender o máximo de coisas possível com o maior nível possível, diferente de outras pessoas que têm que aprender menos, etc. Eu tenho que aprender mais que elas, eu tenho que fazer mais que elas, eu tenho que ser mais rápido que elas. Sinceramente, aí falando de mim, eu sou um homem preto, pobre, neurodivergente. Eu não vou ser mais rápido do que pessoas que estão competindo comigo, que tiveram uma vida inteira de facilidades, que não são dos grupos sociais que eu sou, não têm as mesmas características que eu, não passam pelas mesmas dificuldades que eu, dificuldades essas que com certeza favorecem muito para que a pessoa tenha aquela performance. Eu nunca vou alcançar essas pessoas. Eu posso tentar, e eu acho digno de tentar, e eu posso até conseguir alcançar algumas delas, mas individualmente eu nunca vou alcançar todas elas. Não vai ser me esforçando que eu vou ser o novo Terence Tal, sabe? Não vai ser me esforçando. Não vai ser você aí do outro lado se esforçando que você vai ser ele. Porque esforço tem um certo limite, certo? Existem outros aspectos que fazem com que você consiga performar bem, segundo as métricas que já existem. E esforço é só uma delas, nem é a mais importante. Então, retomando, eu não vou ser esse cara nunca. Eu posso ser e vou ser alguém muito bom. Eu vou ser um matemático muito bom. Disso eu não tenho dúvida, mas quem que eu tô querendo? Tipo assim, parece que a gente tá correndo e a gente tá correndo atrás de alguém que a gente nem sabe quem que é. Sabe? Pra que eu tô correndo com as coisas? Pra que eu preciso estudar feito um cachorro e acumular mais coisas para poder entender todas elas, e eu nem entendi as anteriores, e às vezes eu volto em conteúdos de, sei lá, anos atrás e vejo que eu não entendi direito, mas aí eu tô tentando de novo pegar mais coisas para ler, mais coisas para estudar, porque eu quero andar mais rápido, sabe? Então assim, a gente é cobrado o tempo todo de ser rápido. É tipo, você fez uma prova de uma disciplina, você nem absorveu direito o que você estava fazendo na primeira prova, você já tem que passar para o conteúdo da segunda. Aí você acabou a disciplina, passa um mês, você já tem outra disciplina, com outro conteúdo. E aí é esperado que você já tenha absorvido o conteúdo da disciplina anterior. É óbvio que isso existe e não tem como ser diferente, mas em uma certa medida também tem como ser diferente no sentido de que a gente não precisa esperar de todas as pessoas que elas vão compreender tudo com o nível de profundidade que deveria ser comparado com o de professor, por exemplo. Certo? Eu, sinceramente, se eu fosse reitor de uma universidade, eu acho que eu faria algo do tipo um semestre para você refazer uma disciplina, ou fazer duas, ou refazer 2 ou 3 disciplinas que você ache essenciais e cruciais, só porque, cara, é tão importante você
voltar naquilo que você já estudou e você olhar para aquilo ali de novo. E a experiência que eu tenho é de que você nunca vai ser uma viagem perdida. Se você acha que você vai aprender menos, eu te desafio a fazer isso. Você não vai. Você vai aprender mais. Você vai aprender outras coisas que você não aprendeu na época. Pelo menos eu. Cara, outro dia eu estava dando uma aula de cálculo 1 e eu consegui ter um insight explicando derivada sobre uma coisa que eu estou estudando aqui, geometria algébrica. Cálculo 1, derivada, sabe? Tipo assim, uma coisa que eu vi há 10 anos atrás. Então, sempre vale a pena a gente ser um pouco mais lento e aprender as coisas com calma, mas do jeito certo. Infelizmente, o mundo acadêmico, ele coloca pressão e produtividade, uma produtividade, como que eu posso dizer, como o próprio nome diz, produção, mas não quero ser óbvio aqui, mas no sentido de que você tem que produzir, mas não sabe por que e para quê. Lógico, todo mundo quer ser matemático, você quer produzir artigos e quer que esses artigos sejam bons. Mas se você abrir o Archive agora, você vai ver uma quantidade absurda de conteúdos, de coisas que foram feitas só no último mês. Agora, a pergunta que eu faço quantos desses conteúdos eles realmente são algo estruturante para a matemática e quantos deles não são só uma deformação de um resultado com outro resultado, que produziu um resultado novo, mas que é só um casozinho muito particular de uma estrutura que às vezes até não é tão interessante assim, mas a pessoa criou, resolveu e deixou lá, sabe? Então, ter muitos artigos publicados, isso nem necessariamente significa alguma coisa. Conheço pesquisadores que têm muitos artigos publicados, mas poucos deles são muito relevantes assim para a área da pessoa, e pessoas que têm pouquíssimos artigos publicados, mas que são muito relevantes. Então, é muito difícil porque a matemática, a gente parece estar fazendo matemática de um jeito errado, porque a matemática, ela não é uma coisa para ser feita de maneira fast food. Tipo, faz, pensa, não sei o quê. Precisa de tempo para maturar as coisas. De tempo. De contato com as coisas. Nenhum conceito, nenhuma ideia, nenhum teorema, ele nasce do dia pro outro, do tipo, olha, fiz aqui. Se você fizer coisas rápidas, provavelmente não vão ser muito estruturantes, para dizer o mínimo. Então, você precisa de tempo para maturar as coisas. Ou seja, faz sentido a gente querer colocar uma pressão muito grande para que você, numa disciplina, tenha que fazer não sei quantas provas, e essas provas você tem que demonstrar determinadas técnicas e etc e tudo, sendo que a pessoa mal está familiarizada com essas técnicas e ela simplesmente decorou elas para poder escrever na prova, mas que depois ela nem faz ideia do que aquilo ali tá fazendo, sabe? Eu tenho disciplinas da graduação que eu fiz que, tipo, eu não tenho ideia do que eu fiz, sabe? Sei lá, cálculo numérico. Eu tava falando isso com um amigo outro dia. Cara, eu consigo ter só ideia, um vislumbre de que é o cálculo numérico, mas se me colocar uma integral por um método, sei lá, de Simpson para resolver, eu não vou saber fazer, sabe? Então, não tô dizendo que a gente não deva aprender, mas ao mesmo tempo, será que a gente precisa realmente aprender as coisas com tanta rapidez, de forma que a gente, ao invés de saber reproduzir os argumentos e as ideias sozinho, a gente está só reciclando e reproduzindo técnicas que a gente leu no livro e a gente só absorveu sem refletir muito, e que a gente depois vai demorar anos
para entender, ou talvez nunca entenda. Enfim, reflexões de um dia estupidamente quente em Belo Horizonte, de uma pessoa cansada, mas que estou tentando descansar justamente porque esse semestre foi muito, muito, muito pesado. Foi um semestre que eu tive problemas financeiros muito graves, eu tive uma insegurança terrível de, enfim, não saber como conseguir pagar as contas, e isso interfere na qualidade da sua matemática. E eu o tempo todo era cobrado de fazer, e eu percebo que isso só atrapalha, sabe? Não, ninguém me mandava, precisava me mandar estudar, mas o tempo todo você é cobrado de estar fazendo de um determinado jeito que pra mim não funciona, entendeu? Eu acho que as coisas elas são muito mais conceito do que técnica. Um não vive sem o outro. Não existe conceito sem técnica, nem técnica sem conceito. Mas se você só prioriza a técnica e você esquece o conceito, você está se enganando se você acha que está fazendo matemática. Matemática é muito mais conceito do que técnica. Entendeu? Então, é isso. Relatos de um sábado à noite. Valeu.